Lucas 19, versículo 11. E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Os irmãos? E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes: negociai até que eu venha. Aborreceram e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamasse aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a esse disse também: sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não pusestes e cegas o que não semeastes. Porém ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não pusestes, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com os juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhes a mina e dai ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas a quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Juntos. E quanto àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre ele, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Amém. Podeis tomar assento, queridos? Irmãos, essa parábola aqui que nós acabamos de fazer a leitura, aqui fala para nós a parábola das 10 minas. Então, a parábola é uma história curta, né? Ou é como uma alegoria, e que ela é usada para lançar luz sobre um texto. Ela pode ter às vezes assim, uma aplicação objetiva, e também pode ser também uma aplicação subjetiva, mas ela a razão dela é poder lançar luz sobre um texto, né? E aqui, nesta parábola que o Senhor Jesus conta aqui, é próxima à época da Páscoa. É interessante aqui, irmãos. Eu vou fazer um pequeno histórico para os irmãos, para depois você entender o porquê que Jesus fala isso, né? Aqui no versículo 13. Então, primeiro, aqui, a Páscoa era uma festa de grande expectativa para o povo de Israel. Porque a Páscoa, eles celebravam a saída do povo do Egito. Então, como eles celebravam a saída do povo do Egito, então eles foram em direção a Canaã. Vocês conhecem bem a história, com Moisés, e depois houve toda aquela peregrinação, e Deus tinha feito a promessa, na verdade, tem várias promessas do Senhor. Ele fala da terra, no pacto palestino, que seria de Israel. Fala também da vinda do rei, o Messias, para governar. Então fala dessa bem-aventurança para Israel. Mas então Israel agora estava debaixo do jugo dos romanos, porque houve vários
reis ao longo da história, e agora quem dominava o mundo naquela época antiga era Roma que dominava. Então havia o domínio de César. E então aqui é interessante essa parábola, porque toda a época da Páscoa eles lembravam da libertação do Egito. Então era tempo também deles estarem ali clamando, até esperando, tendo a expectativa da vinda desse rei prometido pelas Escrituras, que de fato vai vir esse rei. E nós sabemos que há um reino aqui na terra, que o Senhor Jesus Cristo vai reinar aqui na terra. E nós sabemos disso, né? No milênio vai estar aqui reinando. Mas Israel, então, tinha essa expectativa da vinda desse rei aqui nessa época. Então a Páscoa sempre trazia isso na memória deles. Mas, por outro lado, irmão, essa história é uma história interessante, que quando, na época do Senhor Jesus aqui em vida, Roma dominando, então tinha ali também os setores, aquelas regiões ali da Galiléia, Judéia. Então tinha a família dos Herodes, né? Tinha o Herodes o Grande, que dominava, mas ele faleceu. Quando ele faleceu, então aquela região passou, eles recebiam o nome de Herodes, mas tinham os nomes específicos. O Arquelau, tinha lá o Felipe, aquele que matou João Batista, Arquelau. Mas, por outro lado, o irmão dele era Felipe, que governava em outra região. Então, essa família de Herodes é interessante, que quando, então, esse Herodes o Grande faleceu, ele deixou Arquelau, que é um dos seus filhos, para estar ali reinando na Palestina. E o povo, na época, esse Arquelau era um homem muito mau, segundo nós lemos na história com relação a esse Arquelau. Era um dos filhos, era um homem maligno. E o povo judeu, na época, dali da Judéia, eles foram, um grupo de 50, falar então com como chama? Agora me faltou aqui a memória. Falar com o imperador, na época, né? E o imperador, então, não os ouviu. E, pelo contrário, ele não deu agora o título, por exemplo, de rei para Arquelau, mas, por outro lado, segundo consta, é que ele teve um tempo relativamente curto, e ele foi substituído, algum tempo depois, por Pilatos. Então, quando o Senhor Jesus, você lembra quando o Senhor Jesus, eu tenho os textos aqui, estou abreviando a história para sobrar tempo para o conteúdo, estou fazendo apenas um preâmbulo para você entender o contexto. Então, quando Jesus nasceu, vocês lembram que reinava esse Herodes o Grande, que mandou procurar para poder matar as crianças na época, matar a pessoa do Senhor Jesus, e enganados pelos reis magos, eles então mandou matar aquelas crianças de 2 anos para baixo. Então acontece que depois ele morre, Maria e José estavam numa outra região. Esse texto que fala em Lucas, quando ele morre, então Deus fala para José e Maria retornar. E quando eles retornam, ao invés de saber que lá naquela região da Judéia reinava Arquelau, que era um dos filhos de Herodes, esse que era maligno, então José e Maria não foram para lá, o menino. Então eles foram para uma outra região. Quer ver, só para você ver aí, abre comigo lá em Mateus capítulo 2, que era um filho desse Herodes o Grande. Mas ele, na verdade, era para ser o rei da região. Mas o César não deu a eles esse título. Mas ele ficou por pouco tempo, logo morreu. Lá em Mateus capítulo 2, versículo 19 a 23, fala assim. Eu vou ler poucos versículos só para os irmãos situarem. Olha o versículo 19, 2,19, diz assim: morto, porém, Herodes, esse o grande, eis que um anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Agora, então ele se levantou e tomou o menino e a sua mãe e foi para a terra de Israel. Então José voltou do Egito para Israel. Mas ouvindo que Arquelau, que era um filho desse Herodes o Grande, que estava agora estava ali sobre governando a terra
da Judéia, Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai. Receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galiléia. Então, Jesus foi para a Galiléia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, por isso que é chamado Nazareno, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, e ele será chamado Nazareno. Então, por forte circunstância, era para ele voltar, porque quem queria matar quando ele nasceu. Lembra quando os magos chegaram? Onde está? Deixa eu ver aqui, capítulo 2, que chegaram, ele queria saber aonde tinha nascido aquele que era o rei, né? Então, Herodes o Grande ficou ali com a interrogação e procurou, vocês vão lá, olha onde é, depois vocês me avisam. Mas os magos, avisados divinamente pelo Senhor, então não retornaram para aquela região e não foram até Herodes. Então Herodes mandou matar as crianças. Então José e Maria foram para o Egito. Mas agora, depois que ele morre, esse Herodes o Grande, então na região da Judéia governa ali o filho dele chamado Arquelau. Então o menino, Maria e José são chamados para retornar. Mas quando chega ali, então eles sabem que Arquelau estaria um homem maligno, então eles vão para a cidade de Nazaré. Então, dentro desse contexto, então, veja bem, é importante nós entendermos, então, veja bem, em poucas palavras, havia uma pessoa que era nascido rei. Essa pessoa era o Filho de Deus, Jesus. Então, aqui na terra, reinava Herodes, naquela região ali da Judéia. Agora, esse homem morre, e no lugar dele vem um filho chamado Arquelau, que é também um homem maligno. Então, mas só que antes de Arquelau assumir, olha bem, antes de Arquelau assumiu ali, não agora o reinado, mas o governo da Palestina, então o povo ali, 50 homens ali de Israel, foram até César e pediu para que não colocasse Arquelau. César não os ouviu. César só que mudou a categoria, em vez de ser um rei, agora rei Arquelau, colocou como ali a pessoa que estava governando a Palestina, sem o título de rei. Mas aí, irmão, nas outras regiões era rei Herodes. E ali, depois da morte de Arquelau, Pilatos assume ali a região da Judéia. Mas o que significa isso? Jesus vai contar uma parábola. Essa parábola vai falar ao coração deles, porque eles conhecem a história, que é recente na cabeça deles. Então, Jesus vai contar a história de alguém que tinha um reino e se ausentou, e quando ele se ausentou, deu aos seus servos talentos para poder empregá-lo, e quando ele volta, vai ter um tempo que ele vai voltar, e então o povo ali não queria que ele reinasse sobre eles. Então Jesus, quando volta, vai falar com aqueles servos, e depois vai falar com aquelas pessoas que não queriam que ele reinasse sobre eles. Então, é uma história que eles sabiam. Então Jesus usa um acontecimento, até recente, para poder aplicar essa parábola e o ensino que Jesus queria falar com eles. Então vamos aqui agora ao ensino. Olha aí na apostila para vocês verem, está escrito assim: o Senhor Jesus valeu-se dessa ilustração familiar para falar do seu retorno. Jesus veio, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Mas ele tem prometido voltar para implantar um reino milenar aqui na terra, para falar do seu reino, do seu retorno, no seio do Pai, para receber o seu reino. Então ele retornou para receber o seu reino, e logo regressar com o objetivo de desfrutar dele, na companhia dos seus seguidores aqui na terra, durante o período do reino milenar. Então nesse período, irmão, para você entender, então Jesus veio como rei, levaram ele à morte, mas ele precisava morrer para nos resgatar da maldição do pecado. Ele realizou essa obra, retornou ao Pai, e então ele vai estar um tempo lá, assumir então a titularidade do reino, e vai voltar para poder implantar esse reino. Mas nesta ausência do Senhor Jesus Cristo, então é que essa parábola vai falar para nós. Nós estamos vivendo agora esse tempo entre a ida de Jesus e a volta do Senhor Jesus. Então, nessa parábola, fala desse tempo que eu e você estamos vivendo na terra, que é o tempo entre a ressurreição do Senhor Jesus e a ascensão aos céus, e a promessa da implantação do reino aqui.
Então agora Ele dá talentos àquelas pessoas, para que eles, nesse tempo, eles exerçam as suas funções, usando os talentos dados a eles. Então aqui, nesse tempo, irmãos, é o tempo também da igreja. Então é importante você entender que nós estamos dentro desse tempo. Agora, como igreja também, o Senhor Jesus, você vai ver aqui na parábola, que Ele vai falar conosco de uma forma especial, assim como nessa parábola Ele fala ao povo de Israel. Então vamos lá. Deu para vocês pegar assim só um preâmbulo da história, não, para você entender? É página, desculpa, mas foi uma falha lamentável minha, é o ponto 26º, que é a página 40. A parábola. Nessa parábola, irmão, o que vai falar especificamente dela, ela vai falar para nós sobre a recompensa dos servos fiéis. Então ele deu para ele talentos, que seriam as minas, e agora ele se ausenta do reino e volta para o Pai para assumir o reino que Ele conquista na cruz por nós, mas Ele vai agora retornar para implantar o reino na terra. Nesse período, Ele dá a nós as capacitações para nós estarmos trabalhando. Mas vai chegar o tempo que Ele volta e vai pedir para nós a conta, para nós, como que nós fizemos com os dons que Ele nos deu. Deu para vocês pegar, irmão? Sim ou não? Então é importante nós entendermos isso. Então vejam lá, o primeiro tópico aí, olha bem, o tema principal da parábola é a fidelidade, eu coloquei aqui, é a fidelidade diante das oportunidades. Então nós recebemos de Deus talentos, Ele vai falar para nós olha bem, fidelidade, como que nós empregamos esses talentos, diante das oportunidades que Deus nos dá, nesse tempo que nós estamos vivendo aqui, entre Ele voltar para o Pai, para assumir o reino, e Ele voltar para implantar o reino na terra, que é o milênio. Então, nesse período, é a igreja. Então, como que nós estamos exercendo esses talentos, usando esses talentos, nesse tempo que Ele está nos dando, talentos e oportunidade. Então, você pode pensar para você assim comigo, no preâmbulo. Então, Deus está ausente, assim, em termos de posse do reino. Jesus nos dá talentos pelo Espírito Santo, está agindo aqui na terra, mas Ele vai voltar. Agora, quando Ele voltar, então nós estaremos junto com Ele, e Ele vai chamar cada um de nós para prestar conta do que Ele nos deu. Nos deu a oportunidade, nos deu talentos, nesse tempo de ausência. Agora Ele volta e vai pedir para Tarcísio: eu te dei isso, o que você fez com as minas minhas? Da mesma forma, chamar Moisés: eu te capacitei, te dei isso e isso, o que você está fazendo com os dons que eu te dei pelo Espírito Santo? Alberto, desculpa, tirando os títulos aí. Então vai fazer com cada um de nós, assim como Ele fez com esses servos. Mas veja como estes servos, então Deus se ausentou, vai voltar para assumir o reino, para dar o reino na terra. Nessa ausência, o Espírito Santo está aqui, e Ele nos deu a salvação, o Senhor nos deu a salvação, e nos dá a capacitação pelo Espírito Santo, e nos dá a oportunidade para nós empregarmos corretamente os recursos. Agora Ele vai chamar a nós, e vai falar para nós: o que você fez nesse tempo de oportunidade que eu te dei, e de talento que eu te dei para você exercê-los para mim. Tudo bem, irmãos? Muito bom. Então vamos lá. Então, eu queria destacar aqui, oportunidades. Queria destacar aqui o tempo que nosso Deus nos dá. Quanto tempo você acha que você tem aqui na terra? Quanto tempo você acha que Deus está te dando aqui na terra, ou você vai viver aqui na terra? É uma incógnita para nós. Por isso nós temos que estar sempre vigiando e granjeando, enquanto nós temos aqui os recursos que Deus nos dá, granjeando outros talentos para o Senhor. A qualquer hora que Deus nos chamar, estamos prontos para prestar-lhe conta. E Deus vai nos chamar para prestar conta, que é o tribunal de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5. Vai ser o tribunal de Cristo, cada um de nós. Não para nos lançar no inferno, não é isso. Mas é para sabermos de nós o que nós fizemos com os talentos que Ele nos deu. É julgamento das obras dos crentes, porque o pecado do crente foi julgado na cruz por Jesus. Agora é julgamento das obras feitas no corpo, que Deus vai nos chamar a prestar conta.
Então aqui, irmãos, olha bem, ele vai provar então se eu sou um servo fiel ou se eu sou um servo negligente e infiel. Aqui no primeiro ponto, aí está escrito assim, eu pus aqui, a primeira oportunidade, né? O tempo que Deus nos dá aqui na terra, os dons que Deus nos dá aqui na terra, o Espírito Santo que Deus nos dá a cada um de nós aqui na terra, que somos igreja, a Bíblia Sagrada que nós temos em mãos, que Deus nos dá na terra, e também, irmãos, a oração, que é o nosso relacionamento com Deus, em termos de falar com o Senhor, e o acesso que eu e você temos direto com o Senhor, através da obra redentora do Senhor Jesus. Então, o primeiro ponto aí, é o tema principal da parábola, para mim eu pus assim, fidelidade diante das oportunidades. A prova da fidelidade dos servos, no tempo que seu Senhor estaria ausente. Ele vai provar a fidelidade daqueles homens que receberam as minas. Pastor, está entendendo? Da mesma forma comigo, diante dos recursos que ele deixou para desempenhar a responsabilidade que eles conferiram. Então veja, Deus deu, pastor, me permite usar o senhor como exemplo, Deus deu ao pastor Alberto, Deus deu para ele a salvação, que já é a graça do Senhor, mas Deus deu para ele o Espírito Santo, Deus deu para ele as Escrituras traduzidas na língua que ele entende, Deus deu para ele vários anos de vida aqui na terra, Deus deu para ele talento, deu a Escritura, deu talento, deu oportunidade. Agora, quando o Senhor Jesus voltar, ele vai chamar o pastor Alberto, para que o pastor Alberto dê conta da sua mordomia. Deu para vocês entender? Então, nesse tempo agora, entre a ressurreição de Jesus e a volta de Jesus, é o tempo que nós temos que exercer as funções que Deus tem para nós. Então, tem a palavra de Deus, tem o Espírito Santo de Deus, tem a liberdade de entrar na presença de Deus através da oração, tem o tempo que Deus dá para ele aqui na terra. Então, é evidente que está esperando que ele granjeou outros talentos, da mesma forma a mim, da mesma forma a vocês. Então, vamos lá. Olha o ponto a prova da fidelidade dos servos. O tempo que seu Senhor estaria ausente, diante dos recursos que ele deixou para desempenhar a responsabilidade que lhes conferira. Então, eu vou citar aqui para os irmãos, olha, ponto B, se o irmão quiser ficar em pé e ler para nós bem forte, até é bom, você participa. Pode me ajudar aí? O ponto B, bem na apostila, lê para mim, na página 40. Um irmão, pode ficar aí, passou, mas qualquer um dos irmãos ou irmã, pode ficar aí, ponto B. Então veja bem, olha bem agora, irmão, eu e você, então Deus espera que eu exerça corretamente a função. Agora há pouquinho eu estava orando aqui, eu estava pensando assim comigo, meu pai, eu estava pensando assim, o Senhor me dá a oportunidade, quando eu não exerço, eu estou perdendo a oportunidade que Deus está me dando. Eu estava pensando aqui na minha oração, mas por outro lado, quando eu deixo de exercer o dom que Deus me dá, não é só eu que saio prejudicado. Aquelas pessoas que poderiam ser alcançadas com o testemunho do Evangelho, elas não foram. E quantas dessas não terão outra oportunidade? Então, quando eu sou negligente, a minha negligência afeta a mim e afeta a outra pessoa. Por exemplo, se a igreja fechar os lábios e não pregar o Evangelho, então a igreja foi uma igreja negligente. A negligência da igreja vai fazer com outras milhares de pessoas que ela poderia alcançar com a mensagem do Evangelho, parta para a eternidade sem Jesus. Então afetou a ela e afetou também as outras pessoas. Dá não para vocês entenderem? Olha bem, eu vou contar uma história rapidinho para os irmãos. Parece que eu sou prolixo, mas é só para jogar luz aqui para vocês. Um missionário foi evangelizar, e uma das perguntas, como natural, falou com ele, e falou assim, quanto tempo vocês conhecem esse Evangelho? Há muito tempo nós conhecemos. Aí ele fez uma segunda pergunta, há muito tempo, isso não é conte cronologia não, isso é fato. Aí ele fez uma segunda pergunta,
O missionário falou: há muito tempo que nós conhecemos o mensagem do Evangelho. Ele fez a segunda pergunta: por que só agora vocês vieram? O missionário ficou um pouco sem resposta. Você conhece há tanto tempo a verdade, por que só agora vocês vieram falar para nós da verdade? Aí veio a terceira pergunta. Ele falou assim: meu pai morreu antes de vocês chegarem aqui. Para onde foi o meu pai? Tem resposta? Se ele tivesse vindo antes, o pai dele tinha, lá do natural, do natural podia ter ouvido o Evangelho e partir salvo. Então a minha negligência pode ser um prejuízo eterno para uma pessoa, uma outra pessoa. Tudo bem, irmãos? Essa parábola aqui é uma parábola de muito ensino, irmão. Então vamos lá aí na apostila. Veja, olha bem a liberdade nossa de acesso. Hebreus 7:25. Veja aqui, olha bem a igreja e eu. Hebreus 7:25 fala assim: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre Jesus, né, para interceder por eles. Então Jesus tem um Espírito Santo que intercede com gemidos inexprimíveis, Jesus, a destra do Pai, que também intercede por nós. Agora, veja, então nós temos essa liberdade de acesso, coisa que o ímpio não tem. Agora, veja aí, irmãos, o que Deus fala conosco. Olha comigo aí, 2 Coríntios. Isso é a expectativa de Deus. 2 Coríntios 5:20. Ele fala assim para mim: de sorte que, olha bem, que somos embaixadores, eu e você, igreja, da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse ao ímpio. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então Deus fala através de nós ao ímpio, para que o ímpio se reconcilie com Deus. Agora veja aí, 2 Timóteo 2:2. Ele fala para mim assim, 2 Timóteo 2:2, diz o texto: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, ó, Paulo falando a Timóteo, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar os outros. Olha o ensino repassado de um para o outro. Agora veja ainda aí, irmão, um versículo, Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Fala para nós assim: Jesus fala sobre a necessidade da fidelidade, ser fiel. Ele diz lá no texto: nada temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, que é a igreja de Esmirna, e tereis uma tribulação de 10 dias. Olha essa palavra: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A fidelidade. Agora, mais um versículo aí. O nome do Senhor Jesus Cristo está na sua 19, versículo 11 de Apocalipse. Olha o nome dele, verso 11. Diz o texto: eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Fiel e verdadeiro. E agora, para encerrar aqui, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Então, a palavra de Deus fala assim para nós, 1 Coríntios 4, 2. Diz o texto: além disso, requer-se do despenseiro, sou eu e você, que cada um se ache fiel. Então Deus requer que os dispenseiros, então Ele dá os dons para mim, Ele dá as capacitações para mim e para nós como igreja. Requer-se do dispenseiro que ele seja fiel. O que Deus requer de você? Que você seja fiel. Você e eu somos dispenseiros de Deus, que nós sejamos fiéis. Essa parábola fala sobre isso. Aí na apostila, olha o ponto 2, quanto aos recursos que nos são dados. Então veja, os recursos que nos são dados, não são nossos, nos são dados. Diz o texto, nós somos mordomos dos recursos que Deus nos dá. Olha, irmão, o valor era equivalente aproximadamente àquelas minas, aproximadamente, não muito, mas eu tenho aqui 3 meses de trabalho
que eram os recursos dados àquelas pessoas que deveriam realizar o trabalho. Agora, veja aí o ponto. Os recursos que Deus dá aos seus servos, os recursos mencionados são minas que foram entregues aos seus servos para que eles levem a cabo a obra que lhes encomendou. Deus deu os recursos e queria que eles aplicassem corretamente. Ponto B. As minas ilustram os dons dados aos crentes, são capacitações, capacitando-os para que cumpra a comissão que lhes foi dada. Vamos abrir 2 textos da Bíblia Sagrada para nós. Olha bem, abre 3 textos. Mateus 28, 18, um texto conhecido da igreja. Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20. Então veja, todo o poder está nele, em Jesus. Agora ele dá aos seus servos e fala para nós irmos por todo o mundo, anunciando a mensagem de salvação. Agora ele fala, temos a mensagem, somos salvos, temos o Senhor nos enviando, pensa bem na parábola. E agora ele dá para nós uma ordem clara, objetiva, com toda a condição de eu cumprir. Agora ele fala para mim que o campo é o mundo. O mundo pode ser, para mim, para algumas pessoas, o seu próprio lar, pode ser a sua própria rua, pode ser a sua própria cidade, pode ser além da tua cidade, o campo, o mundo para você e para mim, irmão. Pode ser também um outro país, para algumas pessoas, às vezes uma tribo indígena. Nós conhecemos um missionário chamado Coy, vários missionários, mas o Coy em particular, a vida dele foi consumida, ou está sendo consumida. Ele já está com uns 40 anos na tribo lá, né? Mais ou menos, 35 ele saiu da tribo, agora voltou para a tribo para traduzir a Bíblia na língua da tribo. O senhor Coy na tribo Yanomamis, não é? Ele e Camília, né? Então, mais ou menos, com uns 40 anos lá, podia viver na cidade, como eu vivo aqui, como você, cheio de conforto, mas com conforto, em certo sentido, irmão, é pernicioso para nós se nós não tivermos noção das riquezas. Não é proibido ter riqueza. A proibição está em você usar mal as riquezas que são do Senhor. Porque as riquezas Deus nos dá para empregar corretamente aqui, que promova a glória dEle. Não são proibidas. Proibida eu ser relapso na aplicação das riquezas. Aí sim, para mim vai ser pernicioso. Por isso que fala, quão difícil é um rico entrar no reino do Senhor. Não é por causa das riquezas, porque as riquezas ajudavam a sustentar os missionários, o Senhor Jesus, as irmãs que tinham recursos, sustentavam ali o Senhor Jesus. O problema conosco é que nós amamos a riqueza. Mamon toma espaço do Deus na nossa vida. Quando Mamon toma espaço, então os recursos que governam a nossa vida, e não nós governamos os recursos para promover a glória de Deus. Entenderam, queridos? É bom que vocês entendam isso. Então aqui, irmão, o pastor leu, todo o poder está em Cristo. Agora ele comissiona, ele dá uma ordem a mim, para eu ir, eu e a igreja, para nós sairmos e fazermos. Então aqui, versículo, eu preciso agora do Espírito Santo, que tem a ordem. Agora ele fala para ficar na cidade de Jerusalém, até que no alto seja revestido o poder. Lucas 24. Agora em 1:8, ele fala assim para nós, olha bem, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, olha, essa palavra não é primeiro Jerusalém, que alguns irmãos falam de primeiro Jerusalém, primeiro é aqui, depois lá, não é isso não, irmão, é tanto quanto. Se eu for esperar evangelizar São Bernardo para sair de São Bernardo, nós nunca vamos sair de São Bernardo se nós conhecemos como nós somos negligentes. Então, tanto quanto São Bernardo, Santo André, ou cidade, lá na África, lá na China, aonde Deus encaminhar. Então, tanto quanto, a oportunidade seja de todos. Ele diz assim, semear testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu tenho aqui umas anotações, irmão, que é interessante. Olha bem, e aqui na apostila, voltando lá ao capítulo 19 de Lucas, deixa eu pôr aqui para facilitar, 19, vejam o que fala para nós lá, o versículo que nós lemos, capítulo 19, que nós estamos lendo, né? Olha que interessante, Jesus usa um verbo aqui, deixa eu pegar lá, ele diz assim, na parábola, quando certo partiu para uma terra distante, ele voltou para o céu, né? Mas chamando os seus servos,
deu-lhes 10 minas. Então, todos eles receberam a mesma porção. Eu e você, todos nós que somos igreja, recebemos o Espírito Santo. Todos nós recebemos o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito não é dele, diz a Bíblia. Mas quando nós recebemos Jesus, somos selados com o Espírito Santo. Aí diz assim, ó, e disse-lhe, negociai até que eu venha. Olha, não está dizendo assim, olha bem, negociar é para você exercer ali, você buscar, empregar corretamente os recursos que deu a você. Então Deus dá para nós os dons e fala, ide e pregar o Evangelho. Para nós comunicar o Evangelho. É a ordem dada aos seus servos lá nessas minas. Negociar até que eu venha. Jesus nos deu essas dons e diz para nós empregá-los até que Ele venha. Não é isso que fala a Bíblia? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação. Então eu preciso entender que o tempo que eu tenho de empregar esses recursos é enquanto eu estou aqui. No céu eu não vou precisar. Mas todos são salvos lá, mas aqui não. E o desejo de Deus é que todos venham ao conhecimento da verdade. Então agora, irmão, cada um de nós recebemos dons do Senhor. São os talentos que são do Senhor. E nós temos talentos. Os talentos, irmão, é do Senhor. Abre comigo lá. E os talentos são variáveis. Mas, por outro lado, o alvo é o mesmo. Capítulo 12 de Coríntios. Ele fala assim, verso 3, há diversidade de dons, Deus dá a você e a mim, mas veja, a fonte é a mesma, o Espírito Santo. Mas continua. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Os recursos são todos de Deus. Até aí está bom, filho. Eu vou depois reler um pouquinho mais na frente, mas cada verso, o ponto 6 na sua apostila, cada servo recebeu, olha que interessante, a mesma quantidade de minas. Assim também, o Espírito Santo é dado a todos que recebem Cristo como Salvador. Então veja, cada um recebeu a mesma quantidade, 10 minas. Eu recebi o Espírito Santo, você também recebeu o Espírito Santo. Então está em mim, está em você. Agora, ele dá para mim dons diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Então, lá em Atos 2, aí você tem 2,39, eu vou fazer aqui essa leitura, 2,39 de Atos, olha o que diz o texto para nós. Diz assim o texto, 2,39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, e a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Isso combate o que chama, aquelas pessoas que dizem cessar os dons. Então, é para toda a família, e tantos quanto Deus chamar. E aqui, irmão, em Coríntios, Atos dos Apóstolos 5,32, fala assim, o texto, a nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então Deus dá àqueles que lhe obedecem. Então nós temos todo o Espírito Santo. E a Bíblia fala que quem não tem o Espírito não é de Jesus. Agora, irmãos, eu fiz aqui uma anotação que eu quero compartilhar com os irmãos. A ordem é negociar, ou seja, empregar os recursos. Como empregar os recursos ficaria interessante, a critério de cada um. O importante era empregar corretamente os recursos, seu senhor, e devolvê-los ao Senhor mais do que ele havia dado. Se Deus me deu 10, devo devolver mais. E então, seria essa a ordem do Senhor. Eu tenho outros textos, mas não vou fazer a leitura, porque o meu está correndo. Agora, veja aí, olha bem o que ocorreu na igreja. Eu vou ler 4 versículos aqui, mas veja o que ocorreu aqui na igreja, quando eles receberam. Veja Atos capítulo 1, versículo 15. Olha bem, e naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discursos, olha, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Então veja, o Espírito Santo vem, vai vir sobre eles, 120 pessoas, multidão ali. Agora, era 120 pessoas. Agora, dá uma olhadinha, um pouquinho para frente, 2,41. Receberam o poder do Espírito Santo, olha 2,41. Agora,
diz lá, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele mesmo dia, agregaram quase 3.000 almas. Olha bem, o que é o poder do Espírito Santo empregado. Agora veja o capítulo 4, versículo 4. Ele fala assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Olha bem, eram 120, agregou-se 3.000, agora foram para 5.000. Olha ainda, irmãos, o versículo 5, 28. Poder do Espírito Santo. Ele diz assim: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasse nesse nome, eis que enchesse Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então veja, em pouco tempo, irmão, eram 120, receberam o poder, pouco tempo tinha agregado 3.000 almas, mais 5, foram para 5.000, aí depois encheram Jerusalém da mensagem do Evangelho. Olha como, e chega um tempo que eles falam, esse povo que tem transtornado o mundo, chegará a nós. Então veja o que é a igreja quando emprega os dons, os talentos que são de Deus. E esse mesmo Espírito, irmão, é dado a nós também temos Espírito. Mas qual a razão que nós não aplicamos? Oh, irmãos, Deus vai chamar Tarcísio, você recebeu. Raimundo, você recebeu. Então, o que nós estamos fazendo nesse tempo da ausência do Senhor? A igreja está meio desapercebida. Aí na apostila, irmão, Deus, ao nos enviar como seus embaixadores, Ele se compromete a dar-nos do seu poder do Espírito Santo, para termos na missão. Olha, irmãos, Ele fala até que venha. Agora que Ele vier, não vai haver mais assim, ele vai me chamar para prestar conta. Vou para o tribunal de Cristo. O que você fez com os talentos que eu te dei? O que você fez com a oportunidade que eu te dei? O que eu posso fazer? Então Deus, nesse tempo, Deus avalia a minha fidelidade com os dons que Ele me dá. Ele deu dons para o pastor Roberto, deu dons para o Raimundo, irmão Josué, pastor Moisés, pastor Elias. Então esse tempo é o tempo que Deus nos dá. Mas vai chamar a mim, vai chamar o pastor, vai chamar o Raimundo, vai chamar o Josué, vai chamar o pastor Moisés, vai chamar o pastor Elias, para todos nós chegar. Você também vai chegar nesse dia. E graças a Deus nós vamos estar lá. Quando vai estar diante do tribunal de Cristo, porque nós somos salvos. Para agora dar conta da sua mordomia. É isso que vai ser. Agora, irmão, então, nesse tempo é uma avaliação de servo fiel e servo infiel, servo vigilante e servo negligente. Eu não sei como Deus fala com você, mas repare, a fidelidade no emprego dos recursos do seu Senhor é a base da avaliação. Então, Deus vai avaliar a minha fidelidade em aplicar os recursos que são de Deus. A recompensa é proporcional à fidelidade ao que cada um realiza. No mínimo fosse fiel, sobre o muito te colocarei. Aí no ponto 3, quanto às minas que são dadas ao seu servo. Eu queria que o irmão olhasse aí, primeira parte, o Espírito Santo é essencial. Lá em Lucas, já citei para os irmãos, capítulo 24, versículo 46 e 49, Deus fala para ficar em Jerusalém, até que já revestido. No ponto B, as manifestações do Espírito são dadas a cada um para o fim que for útil. Lá no capítulo 12, versículo 7, olha bem. Algumas pessoas não sabem porque tem o Espírito Santo, pensam que só para brincar, poder, só para ficar aqui rodeando, não é isso não. Olha, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então Deus dá o dom para nós sermos úteis. Recebeis poder, semeeis testemunha. Deus dá os dons espirituais para sermos úteis, aplicarmos de forma a exaltar a Deus, promover o reino de Deus na terra. Agora, aí ele vai falar dessas manifestações, mas o Espírito é único, a fonte é única. Aí também, irmão, ele vai negociar até que ele venha. Então ele vai voltar, então precisa negociar nesse tempo. E aqui no ponto E, de embaixo, a capacitação do Espírito Santo não se resume apenas em coisas espirituais. Olha bem, mas vai adiante. Negociar, isso significa sabedoria para negociar, administrar e governar. Pensa um pouquinho, irmão. Deus dá a oportunidade para um servo de Deus ser, por exemplo, um governador, ou ser um vereador, ou ser um presidente da república.
Então, quer dizer, os irmãos, nesse tempo, Deus deu a ele essa oportunidade. Como que ele vai exercer? Será que ele vai deixar se corromper? Será que ele vai pegar, ser uma pessoa que vai ser caracterizada na mídia como um homem que rouba, como muitas pessoas têm essa alcunha? Ou será que ele vai ser um homem íntegro? Será que vai ser um homem que vai lutar para o bem do país? Para quando sair, as mãos estão limpas, as pessoas não podem, ninguém pode acusá-lo de que ele pôs a mão em alguma coisa, de uma forma ilícita? Será que ele ajudou a aplicar o recurso corretamente aqui? Será que ele governou com temor e tremor? Será que se o coloca como um juiz do Supremo, será que vai exercer o juízo com retidão? Será que quando coloca como um senador, ou como um deputado federal, estadual, será que na elaboração das leis, ele vai fazer leis que não fira a palavra de Deus? E essas leis esdrúxulas, será que ele vai lutar para desmanchar essas leis que ferem a palavra de Deus, como aí a ideologia de gênero? O que ele vai fazer? Então, quer dizer, Senhor, então negociar e vai além, irmão. Então, em todas as áreas, eu posso ser um servo de Deus em todas as áreas. E o meu negócio? E se eu sou um empresário? Então, como que eu exerço? E se eu sou um funcionário, como eu exerço essa função? Então, eu devo entender que em tudo, eu devo ser uma luz aonde eu ando. Eu devo ser uma testemunha de Jesus aonde eu ando. Então, o alvo é Deus, o alvo é a igreja ser edificada, e o alvo é que toda a multidão da terra ouça o Evangelho. Esse é o alvo de Deus. Amém, irmãos? Tem alguns que têm o ministério para enriquecer. Quando entra na política, vira um corrupto tanto quanto. Deus nos guarde disso, é melhor nunca entrar. Se tem um bom comércio, esquece da igreja, não tem tempo para a igreja. Então é bom não ter o comércio. Tudo aquilo que vai me impedir de servir melhor a Deus, não pode vir de Deus. O que vem de Deus, ele vai me aproximar mais de Deus. Não está entendendo? Eu posso ser um empresário, e sinceramente, muito grande, mas, por outro lado, eu tenho que ter a minha empresa, esse aspa é minha, porque no tempo que eu estou aqui, eu sou apenas um mordomo de Deus, que depois Deus me chama. O que você fez, Tarcísio? Pensa um pouquinho, o que você fez? Eu juntei lá vários bilhões, mas o que você fez? O que você fez para promover meu reino na terra? O que você fez com os dons que eu te dei? Você está entendendo? Como que eu vou responder? Olha, amados, nós temos que entender que eu vou prestar conta ao Senhor. Se eu esquecer disso, eu verdadeiramente vou viver como se o mundo resumisse só aqui na terra. Mas não é isso, aqui são passagens e oportunidades que Deus nos dá de exercer os dons que são de Deus. Irmão, eu não sei se eu estou conseguindo passar para os irmãos. Você tem dons, eu recebi dons, nós recebemos oportunidade, nós sabemos quando Deus vai nos chamar para prestar conta. Este ano, esses 2 anos, Deus chamou mais de 600 e tantas mil pessoas, partiram, certamente não queriam partir, mas partiram. E fora disso, quantas outras mortes, meus irmãos, e agora? Como chegar diante de um Deus? Irmãos vazias. Então, quer dizer, os irmãos, esse tempo é um tempo de Deus que Deus nos dá. É graça e privilégio que Ele nos dá, oportunidade que Ele nos dá. E não esqueça disso, que quando eu sou negligente, eu não só prejudico a mim, mas prejudico a outra pessoa também. Não esqueça disso. Agora aí, irmãos, Deus avalia a fidelidade naquilo que Deus me dá. A maneira de servir determina a recompensa e o ministério quando Cristo voltar para estabelecer. Como a igreja vai ser apresentada diante de Deus, santa e irrepreensível. Então tem que ser uma pessoa que zele para a doutrina, zele para o testemunho, zele para a aplicação dos dons espirituais. Eu tenho uma pergunta no finalzinho para falar com os irmãos, mas eu vou deixar para o final. Então aqui no ponto E da apostila, fala até que venha. Então ele vai voltar, Cristo vai voltar. E lá, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12 a 14, ele fala assim para mim. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12 a 14, fala assim o texto. Três, 12 a 14, olha o que fala aí o texto. Ele diz assim: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus
e nova terra, em que habita a justiça. Mas agora veja o versículo 14. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados, irrepreensíveis e em paz. Imaculados, fala de santidade. Irrepreensíveis, significa que nós fomos fiéis ao Senhor. E em paz, seria a comunhão. Agora aqui, irmão, a avaliação do Senhor, aí na apostila, ponto D, fala, quão maior é a recompensa, irmãos, de que o serviço realizado, no mínimo, fosse fiel. Eu vou ler aqui para os irmãos, Mateus, olha que interessante aqui nessa parábola, né? Ele fala assim para nós, olha bem, quando você é fiel, quando eu sou fiel, ele diz assim, 25, 21, Jesus fala assim, e o seu Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então, fiel no pouco, vai determinar lá no reino, qual é o meu quinhão no reino, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então, o ensino mais ou menos é esse, assim, quanto mais fidelidade eu for ao Senhor aqui, mais o Senhor vai me acrescentar, em termos de benefício, no reino vindouro. Então, se eu sou fiel aqui, ao Senhor, e governei uma cidade bem governada, então Deus vai me dar a graça no reino de ser ali um líder de 10 cidades, mais ou menos isso, 10 cidades. Então, quanto mais fiel você for, mais o Senhor vai te galardoar em termos de ampliar o serviço para você no reino, que vai ser uma coisa mais gloriosa você poder servir a Deus no reino. Então aqui, irmão, Mateus 24, versículo 45, 51, ele fala assim, quem é, pois, o servo fiel, sempre essa palavra fiel, e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, olha, se ausentou, mas vai voltar. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade, eu vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Então, agora ele vai falar, até o verso 51. Porém, se aquele servo mal disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer, e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo, no dia em que ele não espera, na hora que ele não sabe, separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali lançará no pranto e ranger de dentes. Então, quer dizer para os irmãos, Deus vai vir, nós podemos ser surpreendidos, é melhor nós estarmos vigiando, orando e empregando os dons que Deus nos dá. Não fique ocioso. E aqui, irmão, a lição que a gente tira aqui é que quanto mais fiel você for, mais Deus te acrescentará. Aqui nesse texto, olha bem o que Deus fala na sequência aqui do capítulo 19. Aqui, veio o primeiro servo, versículo 16. Veio o primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas, o primeiro servo. E ele disse, bem está, servo bom, porque no mínimo, aquilo é o mínimo, fosse fiel, no mínimo aqui na terra, fosse fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Então Deus acrescenta. E veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. Olha, a avaliação é a mesma. E esse disse também, se tu também sobre 5 cidades. E veio o outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste. Olha como é a avaliação desse servo com relação ao seu Senhor. Olha, ele está dizendo, que, olha como dá mau testemunho do seu Senhor, porque tive medo, que a pessoa se via a Deus com medo, irmão. Tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém, ele lhe disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou um homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco para que eu, vindo, exigisse com os juros? Ele disse, eis que estava, aos que estavam com ele, tirai, olha bem, tirai a mina e dai ao que tem 10 minas. Olha bem, ele recebeu, não aplicou, o outro aplicou, recebeu 10 minas a mais. Agora ele fala assim, esse que não aplicou, tira dele e dá para o outro. Então, disse aos que estavam com ele, tirai a mina e dai ao que tem 10. Eles disseram,
Diz eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo, que qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Eu quero dizer aos irmãos, Deus dá dom para nós. Se eu aplico corretamente, Deus vai, essa confiança e essa obediência, essa fidelidade a Deus, vai acrescentando mais e mais. Quando Deus me dá dom, e eu retenho, não aplico, até o que eu tenho, eu perco. Essa é a lição. Agora aqui, irmão, presta atenção aqui, irmão. Jesus está dizendo assim, é interessante, quanto mais você é diligente, mais ele te dá para você fazer. Pensa na eternidade. Quanto mais negligente, então até o que você tem pode ser tirado. Eu quero perguntar para os irmãos, para que o poder do Espírito Santo, se a pessoa não vai aplicá-lo? Ele manda receber o poder e ser testemunha. Para que o poder do Espírito Santo para uma pessoa que não vai ser testemunha? Para que o poder do Espírito Santo para uma pessoa que não quer saber de compartilhar o Evangelho? Para quê? Então é melhor dar para aquele que recebeu 10, mas está exercendo plenamente os 10, mais 10 para você aí, do que para uma pessoa que recebe 10 e verdadeiramente esconde com medo do seu Senhor. Então, quer dizer aos irmãos, quanto mais você recebe, você pode ver, quem recebe a graça de Deus e começa a exercê-la, mais e mais ele vai sendo acrescentado o Espírito Santo. Mas quando você pega, entesoura, quando você esconde, menos você vai exercendo. Tirar do que tem, que não exerceu, dá para o outro que já tem. Mas Senhor, já tem 10. Jesus fala assim, olha bem, está dizendo assim, pois eu vos digo, qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles... Agora, Jesus recorda, lembra que tinha um grupo de pessoas que não queria que ele reinasse, mandou avisar lá o imperador, então agora ele fala assim, aplicando a pessoa dele, e quando aqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-o aqui, e matai-o diante de mim. Irmãos, tem vários versículos que não permite eu ler com os irmãos, mas... se você abrir a sua Bíblia lá em João, somente esse versículo, eu vou ler esse texto, e, irmão, olha quantas vezes esse povo de Israel que esperava o Messias, capítulo 19, ali no sofrimento do Senhor Jesus Cristo, olha, 19, versículo 12 a 15, olha, presta atenção, César era um homem ímpio, era o soberano romano, e tinha então seus acerca como Herodes, que governava ali a Galiléia, tinha um outro Herodes que governava outras regiões, e tinha agora Arquelau, que governava ali a Judéia. Então, Arquelau foi tirado, Pilatos agora governa a Judéia. Mas veja que Jesus fala, disse então Pilatos, quando no julgamento sobre Jesus, procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam, dizendo, judeus, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Se solta esses, não és amigo de César. Olha bem, então César é um homem ímpio, governava todo o Império Romano. Qualquer que se faz rei é contra César. Segunda vez ele cita César. Ouvindo, pois, Pilatos, que era submisso a César, esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, num lugar chamado Litostrotos, e em hebraico o nome é Gabatá, e era a preparação da Páscoa, quase a hora sexta. E disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Olha agora como os judeus falam, mas eles bradaram, tira, tira, crucificam. Disse-lhe Pilatos, hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes, não temos rei, senão César. Lembra que Jesus veio ao mundo? Lembra que os magos disseram, aonde está aquele que é nascido rei? Então pensa um pouquinho, agora está dizendo, tira, 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 e fala, César é o único rei deles, e deixaram o rei da glória. Agora quando Jesus voltar, acerto de conta com esses que não queriam que ele reinasse. Então, amados, presta atenção nessa palavra, é muito, não dá para explicar mais, mas é muito significativo. Então que Deus nos ajude enquanto estamos aqui, que Deus tenha reine plenamente em nós, e que nós sejamos instrumentos eficazes de Deus enquanto estamos aqui na terra, no tempo que Deus nos dá enquanto estamos aqui na terra.